Olá, seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer estar com você. Ao redor do mundo, há centenas, se não milhares, de relatos de pessoas que afirmaram terem visto OVNIs no céu. Enquanto ninguém confirma o fato de que seres extraterrestres existem, seguimos acreditando em relatos assustadores de pessoas que disseram ter visto esses seres. Alguns deles até relatando algumas características bizarras, como foi o caso de diversos avistamentos de cosmonautas soviéticos. A União Soviética chegou ao fim na década de 90. Porém, ao longo da história, muitos cosmonautas fizeram relatos dizendo ter visto OVNIs e até mesmo extraterrestres. Casos que eu vou relatar para você agora. Às 4 da manhã do dia 20 de setembro de 1977, algo sério estava acontecendo nos céus de Petrozavodsk, uma cidade que fica no noroeste da Rússia e faz fronteira com a Finlândia. Um grupo de trabalhadores que estava a bordo de um barco disse que viu uma luz ofuscante emergir da direção do lago Onega. Ao se aproximar de Petrozavodsk, a luz assumiu a aparência de uma água viva cintilante, antes de diminuir a velocidade para pairar e liberar uma salva de feixes de luz. Os trabalhadores ficaram se perguntando o que diabo era aquilo que eles tinham presenciado. Em plena Guerra Fria, inicialmente todo mundo achou que fosse um ataque nuclear, mas isso não explicava o que aconteceu a seguir. Cerca de 12 minutos depois, o objeto se transformou em um semicírculo brilhante e voou de volta para o lago Onega. Em vez de desaparecer no horizonte, ele virou para cima antes de abrir um buraco vermelho nas nuvens e simplesmente desaparecer. Apesar do relato assustador, ninguém morreu. Bom, além disso, parece que os Estados Unidos não estavam envolvidos no acontecimento. E esse não foi o único relato de avistamento de OVNI no território da União Soviética. Mas poucos avistamentos foram confirmados por tantas pessoas. Policiais, marinheiros, uma equipe de ambulância e até mesmo um repórter da agência de notícias russa, a TASS, alegaram ter visto o objeto. Na época, a história foi divulgada 3 dias depois, com o seguinte título: Um estranho fenômeno natural sobre a Carélia. Países vizinhos ficaram em alerta, achando que os soviéticos estavam testando uma arma poderosa e que divulgaram a notícia para tentar disfarçar. Muitos líderes exigiram uma explicação vinda de Moscou, mas assim como eles, os líderes soviéticos estavam perplexos com o que tinha acontecido. As autoridades até recorreram à Academia de Ciências do país, mas nem mesmo eles tiveram uma resposta satisfatória para o que tinha acontecido. A conclusão foi que o OVNI era um fenômeno físico real que precisava de um estudo mais aprofundado. Depois de várias reuniões e terem concordado que a questão dos OVNIs era séria demais para ser ignorada, a União Soviética lançou uma investigação estatal sobre o fenômeno. Comandada pelo Ministério da Defesa e pela Academia de Ciências, a investigação secreta começou em 1978 e se estendeu até o fim da era soviética. Um dos relatos mais assustadores e impressionantes envolveu os tripulantes da Estação Espacial Russa Salyut. Na ocasião, os cosmonautas russos Viktor Savenik e Vladimir Kovalyonok viram um objeto esférico tripulado por 3 seres humanoides. Tudo aconteceu entre os dias 14 e 16 de maio de 1981, enquanto um dos cosmonautas fazia exercícios físicos para evitar a deterioração dos músculos em ambiente de microgravidade. De repente, ele olha pela janela e vê o estranho objeto. Segundo Kovalyonok, ele avistou um objeto que não podia explicar. Algo impossível de acordo com as leis da física. O relato causou um verdadeiro alvoroço em todo o mundo. Ao observar o objeto com binóculos, ele percebeu que era
perfeitamente esférico e não possuía painéis solares, como os veículos terrestres. Nas próximas 24 horas, o objeto ficou lá, estacionado, sem dar qualquer sinal de atividade. No dia 15, os 2 astronautas relataram que o objeto estava ainda mais próximo e que deu para ver mais detalhes do objeto. Haviam 24 janelas, todas elas divididas em 3 níveis. Segundo o relato, dentro do objeto foi possível ver 3 tripulantes que vestiam um uniforme justo e usavam capacetes, semelhantes aos capuzes que deixavam o rosto parcialmente coberto. Entretanto, o que os cosmonautas relataram foi um rosto de aspecto humano, sobrancelhas compridas e grossas, narizes retos, grandes olhos azuis, algo bem maior do que os padrões humanos. Kovalianok, curioso para fazer contato, pediu permissão aos seus superiores, que indicaram fazer apenas contato visual. Em certo momento, o OVNI se aproximou ainda mais da Salyut, ficando a cerca de 30 metros dos cosmonautas. Eles relataram que o objeto se movimentava rapidamente, mas que não apresentava um sistema de propulsão. Os cosmonautas abriram um mapa celeste e o posicionaram em uma das janelas da cápsula, e os seres fizeram a mesma coisa. Em seguida, os cosmonautas fizeram um sinal de positivo que foi respondido pelos seres estranhos. De repente, o objeto se afastou rapidamente, mas depois voltou a ficar perto da Salyut, repetindo esse movimento pelo menos 6 vezes. Kovalianok, usando uma lanterna potente que tinha na cápsula, tentou se comunicar através de código Morse. Primeiro ele tentou falar em russo, depois em inglês, passando a seguinte mensagem: cosmonautas soviéticos saúdam visitantes à Terra. Vocês estão recebendo? Apesar da tentativa de fazer contato, os seres não responderam. Depois ele tentou enviar um sinal matemático e acabou recebendo um sinal luminoso como resposta. Posteriormente, decifraram a mensagem, afirmando que se tratava de um logaritmo neperiano usado por Kovalianok em suas pesquisas. No último dia de contato, o inesperado aconteceu. Os cosmonautas relataram que os seres saíram de dentro do OVNI e foram até a cápsula em que eles estavam. Segundo as descrições, esses seres tinham aproximadamente 2 metros de altura e usavam um traje muito estranho. Eles até pediram autorização a seus superiores para sair da cápsula e fazer contato, mas a autorização foi negada. Após isso, os seres voltaram ao OVNI e desapareceram. Dias depois, os cosmonautas retornaram à Terra e fizeram uma reunião com as autoridades soviéticas no dia 18 de junho de 1981. A reunião ocorreu sob forte esquema de segurança, considerando que foram proibidos quaisquer registros. Dizem que todos viram os vídeos feitos pelos cosmonautas durante a missão. E reza a lenda que esse vídeo está guardado em algum lugar secreto que esconde os arquivos da União Soviética. O governo soviético nunca mais se pronunciou sobre o evento envolvendo a Salyut 6. E o vídeo e as conclusões da investigação foram escondidos do resto do mundo. Houve ainda outros relatos de avistamento de OVNIs por cosmonautas soviéticos. Antes do relato que eu acabei de citar, no dia 5 de maio de 1981, Vladimir sobrevoava com a estação espacial Salyut 6 sobre a África do Sul em direção ao Oceano Índico. Nessa ocasião, ele avistou um estranho objeto de formato elíptico, que o cegou com um flash de luz amarela brilhante. O objeto se transformou em uma bola dourada cintilante. E logo depois, quando a estação espacial entrou na sombra da Terra e a noite caiu, o objeto desapareceu misteriosamente. Um caso parecido aconteceu em 1990.
quando o cosmonauta Gennady Strekalov testemunhou um acontecimento estranho enquanto estava a bordo da Mir, uma estação espacial que operou na órbita baixa da Terra entre 1986 e 2001. No caso, ele avistou uma esfera luminosa que desapareceu tão repentinamente quanto apareceu. Ele descreveu como algum tipo de fenômeno incomum, sem usar o termo OVNI. O cosmonauta descreveu apenas o que viu, enquanto tentava escolher as expressões com cuidado e evitar definições irracionais. Durante a existência da União Soviética, houve muitos relatos como esses. Como eu disse anteriormente, os soviéticos começaram uma investigação secreta em 1978, chamada de The Network. Essa foi uma das maiores investigações oficiais sobre o fenômeno OVNI já conduzida. Foram 13 anos coletando e estudando os relatos sobre OVNIs. O líder do projeto era o jovem astrofísico chamado Yuri Platov e era formado por 20 organizações com especialistas de diversas áreas. Foram coletados dados de duas fontes principais. A Academia de Ciências forneceu relatórios apresentados por cidadãos soviéticos ou institutos científicos. O Ministério da Defesa coletou dados de soldados servindo nas Forças Armadas Soviéticas, que eram obrigados a relatar qualquer fenômeno estranho. Ao longo de sua existência, o projeto recebeu cerca de 3.000 relatos de avistamentos de OVNIs. Em 1990, os resultados oficiais da investigação de 13 anos da The Network sobre os OVNIs concluíram que não havia evidência substantiva de visitação alienígena. Apenas 300 dos cerca de 3.000 casos investigados de 1978 a 1990 foram considerados realmente anormais. Os outros 90% eram facilmente explicados por atividades feitas pelo homem, geralmente envolvendo tecnologia aeroespacial, como lançamentos de foguetes e luz refletida em balões meteorológicos cilíndricos e triangulares, usados por institutos de pesquisa em todo o mundo. O que ninguém sabe é se a conclusão do estudo é realmente verdadeira. Teóricos da conspiração afirmam que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética sabem da existência de extraterrestres, mas preferem guardar esse segredo. E você? Acha que todas essas histórias são verdadeiras? Eu fico por aqui. Mas não se esqueça de deixar a sua opinião nos comentários, hein? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!